Os resultados do censo 2022 mostraram redução no tamanho das famílias no Brasil. Em média, 2,79 moradores por domicílio. A taxa média de crescimento da população foi de 0,52%, a primeira abaixo de 1%, e a menor desde 1872, ano do primeiro levantamento feito no país. E por que eu estou falando sobre números? Porque isso importa para uma série de questões. Mas é claro que não são só números. As famílias encolheram e isso tem a ver com mudanças de pensamento, de comportamento e valores, de escolhas que vão além das questões financeiras. Quais são os desafios de criar filhos em 2023? Como é ser pai hoje? O que mudou e quais são as expectativas para o futuro? Nessa proximidade com o Dia dos Pais, nosso convidado é o pai do Akin, de 4 anos, o Lucas Maciel, publicitário e criador do Papel de Pai, podcast onde fala exatamente sobre isso e muito mais. Oi, Lucas, bem-vindo! Oi, Maísa. Oi, tudo bem, pessoal? A gente vai aí se descobrir um pouquinho, conversar sobre esses pontos que são realmente importantes, né, pra gente. E ó, vocês não estão vendo a gente, mas o Lucas está nesse instante com o Akin no colo. Oi, Akin, diz oi aqui para nós todos. Falar, oi, cara. Ele tem hora que ele fica tímido. Então, Lucas, vamos falar sobre justamente esse desafio dessa vida real, né? Você está gravando com a gente sobre qual é o papel de pai, e aí você está com seu filho no colo e tem que equilibrar aí todas as questões da realidade mesmo. Então, aqui comigo, geralmente, eu busquei criar essa rotina onde eu sou 100% responsável por ele. Então, quando as pessoas da família, pessoas próximas precisam, querem, podem ficar com ele, para poder eu ter um tempo mais livre assim, é onde eu consigo, de vez em quando, ter um tempo um pouco diferente, mas dentro do que eu busquei construir, o 100% integral. Então, eu até vi ontem no TikTok um vídeo, assim, curioso, né? Que era uma menina perguntando, e aí ela falava assim para os pais, quanto tempo você se dedica a seu filho? Aí a maioria dos homens, pelo vídeo, foram todos os homens, ela fala, aí os caras falam assim, 1 hora, todo orgulhoso, né? 1 hora, Meu então, Deus! 4 horas, aí, tipo, todo orgulhoso. E aí, sempre que falava com as mulheres, o tempo todo, 24 horas, o dia todo. Então, assim, como que isso é muito diferente pra gente, essa visão, né? Então, tipo, eu me dedicar 24 horas a ele, mesmo enquanto eu estou trabalhando, ainda assim eu tenho que estar me dedicando a ele, porque o meu telefone eu não posso botar em modo avião, porque se acontecer alguma coisa, alguém pode me ligar. Então, eu não posso ficar totalmente offline, totalmente fora de conexão, porque preciso que haja uma conexão para alguém falar comigo se houve um acidente na escola, no transporte, se houve algum tipo de problema lá na moça que toma conta depois, construindo esse ambiente, né? Isso foi uma escolha tua, Lucas, porque justamente isso que você está falando, né? Que a maioria dos pais, a grande maioria, tem ali os filhos como se fosse nas horas vagas que vão ficar, cuidar, né? Enfim, exercer esse papel de pai. Como é que foi para ti? Quando houve a separação, eu já tinha uma rotina que era, eu trabalhava com enfermagem. Então, eu já tinha uma rotina aquela um por um, né? Então, tava um dia em casa por completo e outro dia eu trabalhava à noite. Então, quando houve a separação, eu falei, olha, eu acho que para mim funciona melhor eu estar com ele. E nunca me vi assim, fora desse papel de responsável. E aí eu falei, olha, já que a gente vai separar, você ainda vai atrás do seu, ainda vai buscar as suas oportunidades. Para mim já está mais montado esse cenário. Então, para mim funciona bem ficar com ele. E aí eu precisei um pouco mais de rede de apoio nesse começo, porque quando eu saía para o plantão, tinha que deixar ele com alguém. Não tinha como deixar com ninguém, mas foi uma opção, foi conversado, foi super explicado assim, olha, é uma opção minha, o que que você acha? Ela também topou, porque querendo ou não, é uma demanda que você precisa, então, para quem está buscando um trabalho, para quem ainda está se reposicionando, não é fácil. Então, de certa forma, foi uma maneira de ser parceiro também, mesmo na separação. Eu tô te entendendo e tô achando bacana isso, essa consciência, né? Sempre que eu converso com as mães, né, e a gente fala dessa rede de apoio.
Aí você tem o quê? Tem a sua mãe? Quem que funciona? Tem amigos, amigas, parentes, outros? A minha rede de apoio hoje, principalmente, assim, 95% das vezes é a minha mãe. E aí eu conto com ela. Os outros 2, 3% é o meu pai, que aí é quando ele está mais livre, e fica com o Joaquim também, mas na maioria das vezes é minha mãe. Então, quando eu vinha do plantão, quando eu saía pro plantão, eu tinha que deixar ele com ela, e quando tinha esse contrapé, assim, né? Tipo, tô saindo, mas ela não chegou, deixava com a minha tia. E até assim, a busca por mudar de trabalho foi justamente para também não ter, porque eu carrego um pouco, até um pouco papo de terapia, mas eu carrego um pouco esse lado da responsabilidade. Eu não gosto de deixar para as pessoas o que eu sei que é minha responsabilidade. Então, eu busquei realmente esse lugar de, olha, se é minha responsabilidade, eu quero dar conta e quem vier depois pode ser que me ajude, mas não é a obrigação dos outros. Então, eu com o trabalho, e aí consegui um trabalho home office, que aí hoje sim, por isso que eu falo que ele é 100% meu, porque eu acordo, boto ele para a escola, do dinheiro que eu ganho, eu pago um transporte para levar ele, então leve e busca, porque no início era um pouco mais difícil essa parte, que eu tinha que sair cedo para levar ele, no meio do trabalho ir buscar também na escola e não era perto, então demorava também, eu perdia horas de trabalho e é isso, né? Trabalho tem reunião, tem a chefia ali, não que meu trabalho me exija muito, porque a galera é bem divertida, porque é publicidade e tudo mais, é uma galera bem assim cabeça, mas mesmo dentro disso, a gente você fala, cara, vou perder uma reunião importante que eu poderia estar participando ali, né? Essa rede hoje eu aciono ela mais quando eu preciso sair ou preciso fazer algo muito urgente. Mas a rede, sem dúvida, ela é muito fundamental, porque o que eu gosto de conversar até no podcast é que é isso, assim, a nossa saúde ela vai passar também pelo olhar próprio. Não vou só olhar para a saúde do meu filho, a minha também. Então, eu preciso estar bem comigo mesmo, preciso ter tempo para mim, para eu poder fazer as minhas atividades, né? Ô Lucas, você pensava que ia ser assim a tua vida de pai, esse pai 100%? Ou você, assim, com o tempo você foi aprendendo, encontrando os caminhos? Então, eu não imaginava que seria desse jeito, não. Eu sempre. É porque eu tenho uma frase que eu adoro, que eu falo: nenhuma mulher nasce mãe, assim como nenhum homem nasce pai. A gente se constrói no caminho. Enquanto você é pai, você vai aprendendo a ser pai cada vez mais. Então, eu sempre ouvi, você tem maior jeitão para ser pai e tudo mais. Só que eu acho que quando a gente ouve isso, tanto no meu caso, quanto no caso da mulher também, que ouve, você nasceu para ser mãe, eu acho que isso é um pouco ruim, na verdade, né? Porque meio que vira. Você quer elogiar. Tá bom, tudo bem. Você quer elogiar, mas acaba botando um peso na pessoa, né? Você fala, porque aí se você for um pai ruim, uma mãe ruim, já existe um pré-julgamento. Tudo bem que parece que é bom, mas nem sempre essa carga, essa maneira de colocar é a mais, não sei se justa, né, a palavra, mas eu não me imaginava assim, mas eu também não acho que eu não me imaginava nesse papel, porque eu gosto muito da coisa de ser responsável por ele. O Akin é um menino super gente boa. Óbvio que tem momentos muito difíceis, não é aquela coisa, não é, né, romantizado. A gente viu antes de começar como é que estava aqui, mas ao mesmo tempo é legal a gente ver assim, perceber essa mudança, conseguir construir, participar da vida de alguém. E a gente tem que ter uma resposta. Até o último episódio eu falei um pouco disso, assim, é sobre amor, sobre carinho, até o amor incondicional, onde a gente vai dedicar, vai dar tudo que pode. E aí eu concluo uma ideia que eu não falei no episódio, mas que é assim, no fim das contas, vai ter um lado que vai ser só deles, né? Que vai ser o caráter e tudo mais. Então, se lá na frente acontecer alguma coisa, é ao pai, à mãe também não ter esse peso do tipo, onde que eu errei? A gente fez o que pôde enquanto a gente estava lá. O que a gente tinha, a gente deu. E aí, no fim das contas, mas poxa, ele acabou cometendo um crime. Não foi o pai ou a mãe que errou, geralmente. Não foi a gente que ensinou eles a cometerem um crime, mas algo levou àquela situação e não é o pai se culpar, sabe? Então, eu gosto de ter esse pensamento assim, um pouco mais leve de um lado e também responsável do outro.
É porque você faz o seu melhor e tem também o convívio com as demais pessoas, né, com o meio, né, com a escola, com os amigos e tudo, tem essa formação de diversos pontos, né, essa colcha de retalhos aí que a personalidade vai, se formando através disso, né, você está certíssimo. Mas você se inspira, assim, em alguém? Porque certamente você foi lá, essa coisa de pesquisar, né, sobre paternidade, ler, porque a gente sempre faz isso, né. Antigamente tinha os livros lá, né, a gente engravidava e ia lá ler os livros, né, os casais, enfim, quando rolava de ter essa parceria mesmo, então só a mulher ia lá, né, para tentar aprender as coisas. Você já falou desse aprendizado, né, mas você tem inspiração? As leituras que você faz, assim, te ajudam em que medida? Olha, hoje, assim, é porque eu passei por um período um pouco difícil com relação a algumas inspirações, alguns grupos. Eu busquei fazer parte de alguns grupos, mas por talvez ser muito me envolver bastante nos grupos e ser muito assim, cara, vamos embora, acho que vai dar certo, vai acontecer. Às vezes, quando a gente se entrega muito, acaba também se abrindo e aí abre uma porta para as pessoas te frustrarem, né? Então, assim, eu busquei muito essas literaturas, não vou nem dizer modernas, mas que fazem sentido atualmente. Então, procurei ler sobre Montessori, sobre essas teorias, vamos botar assim no basicão, Montessori, BLW. Então, busquei ver essa psicologia mais positiva, onde você não é que você não diz o não, mas você evita para quando precisar dizer o não ele vai vir com sentido. Então, aquela coisa do tipo, não pula no sofá, tipo, ó, cara, desce daí, fica brincando no chão. Para quando eu for falar um não mais com mais sentido, que senão o não vai perder o efeito total. Mas você conta de 1 até 3, tipo, eu vou contar de 1 até 3. Tem essa reflexão do tipo, preciso primeiro me acalmar para depois eu conseguir falar com ele, porque se eu falar nesse estado, então é muito por aí mesmo, não dá para ser no automático, não. Hoje em dia, o que me inspira muito é o meu jiu-jitsu. Eu tenho conseguido fazer jiu-jitsu e essa filosofia do jiu-jitsu, onde você pensa com estratégia, não age por impulso, isso me ajuda bastante, mas isso veio recente. Mas desde o começo, quando a gente descobriu a gravidez, a gente procurou muita literatura, essas pessoas, páginas, canais de informação, tem páginas que elas focam muito nesse tipo de relação, nesse tipo de situação, onde dá para a gente começar a refletir sobre. E aí, acho que o mais difícil, na verdade, não é nem só a gente procurar referência. Beleza, acho que a gente tem que procurar referência. Acho fundamental. Até o meu primeiro conselho é esse. Olha, gente, procure depois, que vai fazer barulho. Daqui a pouquinho, 10 minutos. Então, assim, a grande questão, acho que é fundamental a gente ler, procurar informação. Meu primeiro conselho para qualquer pessoa que vai se tornar pai é busque informação. Igual aquele famoso ET Bilu. Busque informação, é muito importante, mas para tudo, né? Para qualquer coisa você tem que buscar informação, não dá para falar de orelhada. E assim, dentro disso, quando você busca informação, você tem conhecimento, eu acho que o próximo ponto é você conversar com a sua rede de apoio, e aí é que está o momento difícil. É a sua rede de apoio conseguir compreender qual é o tipo de filosofia que você vai seguir para a criação do seu filho. Porque quando eu falei, gente, ó, vou evitar de dar açúcar pro Akin, vou evitar de dar medicação desnecessária. Então, ele recém-nascido, se tiver cólica, antes de dar qualquer tipo de chá, de fuxicória e tal, vamos ver se vai passar com uma massagem, algo mais natural, um pano quente. Não precisa chegar dando remédio, dando coisas, porque se a gente passou o pré-natal inteiro ouvindo que o aleitamento materno ele é exclusivo durante os primeiros 6 meses, não precisa dar água, não precisa entrar com comida, com nada, vamos tentar fazer isso. E aí, não, mas sempre tem uma galera, não, mas tá muito calor, dá uma aguinha. Ah, não, pera, ele tá com cólica, dá. Os pitacos sempre vêm, né. Exatamente. Então, assim, você fala, cara, beleza, eu aceito isso, eu acredito, mas quando você tem outras pessoas ali que estão também ao seu redor, aí você vai, tipo, vou ceder, não vou ceder, eu vou deixar o que eu acredito que eu busquei de informação ser menos importante. Então, acho que é aí que está o ponto. A referência é fundamental, acho que tem muito a agregar,
mas acho que o grande desafio está em colocar em prática o que a gente aprende. E aí também separar. E não é receita de bolo, né? Porque a gente. Ah, peraí, então se eu fizer isso vai dar certo. Muitas vezes pode ser que não dê certo. É, não tem receita. Aí é você experimentar, pô, ó, com meu filho deu certo fazer isso, com meu filho deu certo fazer aquilo. Aham. E você vai nesse mix aí. Fiz BLW, funcionou, meu filho pegou a comida que foi uma beleza. Hoje em dia ele está com 3 anos e come de tudo. Beleza, o meu filho aqui tentei dar de tudo para ele, mas não rolou. Hoje em dia você pode fazer a couve mais gostosa, a couve-flor, o brócolis que ele não come, e no BLW comeu. Então não é receita de bolo, né? Você decidiu, conversar sobre paternidade, falar, das tuas experiências, por que exatamente? Em que momento que você viu que, você tinha que fazer isso? É a parte de terapia da conversa, né? Porque desde que ele estava já na gestando, né? Eu encontrei um grupo, estava se formando o grupo, que a gente ia conversar muito sobre isso, e eram sobre pais e mães, na verdade, né? Que teriam e são presentes na vida dos filhos. E eu acho que o grande gatilho inicial, e que, graças à internet, que isso foi possível, é a gente buscar a referência em outros pais e mães que acreditam no que a gente acredita. Então, é essa forma de falar, cara, não vou bater, eu acho que não é por aí, eu vou ser presente. Independente de ser casado ou não, você pode ser uma pessoa ausente dentro do casamento, dentro de uma família que é formada ali naquele núcleo onde tem pai, mãe e filho. Você pode ser um pai e uma mãe ausente. Então, eu acho que o primeiro movimento foi esse, de procurar pessoas que a gente acreditasse na mesma forma de criar filhos, ou parecidas, pelo menos, e que geograficamente não seriam possíveis. Porque se eu fosse olhar referências próximas, estaria totalmente longe do que eu acho que é o correto. E aí, dentro desse grupo, eu fui ali uma das pessoas que ajudou a criar o grupo, que ajudou a estruturar mesmo. Só que depois de um tempo a coisa foi descaminhando, assim, e aí eu não concordei muito com algumas atitudes que estavam acontecendo, e aí, por confrontar o pessoal, eles acharam que eu deveria sair. E eu saí, assim, bem triste, porque foi algo que eu me dediquei. Eu falei, cara, a gente precisa falar sobre isso no podcast, porque além do podcast ser uma ferramenta até ancestral, né? Porque quando a gente fala de passar a cultura via oral, isso é a primeira tecnologia que a gente tem. Você não tinha escrita. Antes de ter uma ferramenta de escrita, de registro, a tal da pré-história, ela era uma comunicação passada via oral. Então, o podcast ele se resgate, ele é uma nova ferramenta que já veio de muito tempo atrás. E com essa forma de conseguir se comunicar, de alcançar pessoas, e de conversar justamente o que a gente conversava lá atrás e trazer para as pessoas experiências e formatos e possibilidades, eu acho que era isso. Eu acho que hoje ainda eu faço pouco. Eu estou me formando agora, estou terminando o MBA, e justamente o meu projeto é sobre querer criar algo voltado para a paternidade, mas algo maior, assim. Então, eventos importantes. Só que é difícil um pouco desse lado, né? Mas eu acho que o grande ponto é que dá para a gente construir em torno disso. O Brasil, especificamente, até pelos números que você trouxe no início, é um país que não é exemplo dessa presença dos pais, e é um lugar que precisa ser conversado se a gente vai falar de uma transformação verdadeira, né? Que você acha que tem de, assim, qual é a maior mudança que você vê na paternidade atualmente? Eu acho que hoje em dia, isso é muita das conversas que eu já tive. Antigamente, né? Vou falar antigamente a partir da minha idade, né? A gente sempre ouviu falar dos pais que eles se dedicavam a ser provedores. Se dedicava e conhece. Os pais se dedicavam a ser pais provedores. Então, esses pais provedores, eles passavam um dia na rua, 2, 3 empregos, para poder dar para o filho que eles não tiveram enquanto eles eram crianças. Então, por falta de grana, dentro do modelo que a gente vive, não era possível você, né, não era possível para esses pais terem certos bens, e eles se dedicaram muito para dar esse conforto aos filhos. Os pais de hoje, eles reclamam, no caso, agora nessa transição entre pais e filhos, né? O que eu ouço de conversa é que faltou, dentro desse receber os bens que os pais não teve quando era criança, faltou afeto. Então, hoje, os pais estão se dedicando a dar, sim, a parte
do bem, da casa, da roupa e tudo mais, mas também se dedicando a dar o afeto. Então, acho que a grande transformação hoje é que a gente não foca só em dar o bem material, a gente está focando também em dar atenção, dar carinho, conversar, dedicar um tempo realmente a estar com nossos filhos. Eu acho que esse start já foi dado, porque eu vejo muitas pessoas preferindo passar um dia no parque do que gastando, ou então, do que ter um outro emprego que vá poder financiar uma coisa muito cara, sabe? Legal, legal demais. E eu imagino também que você tenta passar para o Akin esses valores, né? Hoje eu estava conversando sobre o cuidado, que é visto como algo que é relativo à mulher. E no meu ponto de vista, quando a gente conseguir mudar isso enquanto sociedade, em que o cuidado cabe ou deveria caber a todos, né? A gente seria uma sociedade melhor. Então, eu imagino que você tenta passar isso pro Akin já desde muito pequeno, né? Duas coisas, na verdade. Até falando agora com ele aqui, eu gosto não de tratar ele como adulto, mas eu gosto de tratar ele como um adulto gostaria de ser tratado. Então, se eu falo para o adulto, por favor, obrigado, de nada, para ele eu também vou falar isso. Então, e se ele, por exemplo, já duas vezes aqui a gente aconteceu, eu estava almoçando na mesa e aí ele foi pegar o copo de água e virou, sem querer virou. Dentro de uma família mais estressada, aquilo ia ser motivo de briga, de gritaria. Sendo que isso, se fosse um adulto naquele papel, não teria todo esse estardalhaço. Teria aquela coisa do tipo, e aí, tudo bem? O copo caiu, te machucou, você tá bem? Então, eu gosto desse momento. Se ele faz uma coisa de forma levada, eu vou falar, cara, ó, não tá certo. Ele mordeu aqui meu boné. Então, eu falo com ele. Agora, se ele derrubou uma coisa sem querer, eu vou ficar de boa, vou pegar um paninho e vou enxugar. E aí, dentro disso, o que eu acho legal também da mãe dele, que a gente tem esse alinhamento, a gente não está distante nesse formato de. A gente não tem esse distanciamento na hora de criação, de educação dele. Então, a gente nunca foi de sexualizar, por exemplo, brinquedos. Isso é de menina, isso é de menino. Porque, justamente, você vai falar, cara, o Akin ele tem uma boneca. E aí ontem, antes de ontem, hum, pega lá a boneca, poder mostrar aqui para o pessoal poder ver a gente. Olha aqui a boneca do Akin. Que legal. Ela tá fofinha, ela? É linda a sua boneca, Akin. Tá com roupa de escola. Então Legal. a roupa de escola dela é o quê? Branca, toda branca. Ah, tá. A boneca do Akin, gente, veste um vestidinho branco e, segundo ele, ela tá ótima. Então, assim, a gente não tem esse é de menino, esse é de menino, justamente pelo que você falou, pelo cuidado. Então, a gente vai no mercado, às vezes, nem sempre. Tem dia que ele não quer levar, tem dia que ele quer levar. E quem me conhece sabe que eu não forço ele a nada. Ontem, antes de ontem, ele levou. A gente foi no mercado, ele levou a boneca. Ele, não, pera, eu vou levar, ó, bota ela com cuidado. Ontem, na hora de dormir, ele falou, ó, bota ela para dormir, ela tá com frio, cobre. Justamente, porque o cuidado ele vai vir daí. Então, se a menina ela já tem uma noção de como é criar uma criança, justamente porque desde criança ela foi acostumada com uma boneca. Então, por que que é errado para os meninos também terem uma boneca? Você tinha isso ou não? Você também foi um menino criado naqueles padrões que menino faz uma coisa, menina faz outra. Eu fui gradando desse padrão, que isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, e até para poder desconstruir tudo isso hoje, realmente tem uma. Eu não vou falar assim, caraca, eu sou 100% desconstruído. Tanto que quando ele falou, vou levar, porque assim, é aquela coisa da proteção do pai e da mãe, né? Você fala, caraca, dentro de casa, aqui ele é um rei, a gente está no castelo, ninguém vai poder atingir a gente. Então faz o que você quiser. Agora, quando a gente vai pra rua, é o medo do pai, é o medo natural, que a gente fala, cara, e se os outros falarem gracinha, sabe? Então rola esse medo, eu acho que é muito por isso. E aí você tem que tomar uma atitude, tem que ver teu filho passar por uma situação ruim, é o medo, na verdade. Tanto que quando eu até mandei para uns colegas, ele, pô, tu vai querer lacrar dentro do mercado, cara? Eu falei, pô, sabe que eu não faço essas coisas de querer ficar lacrando em cima dos outros? Ele, não, eu tô dizendo assim, aí ele me respondeu, não, alguém pode vir falar com você, falar alguma besteira. Aí eu falei, realmente, se alguém falasse uma besteira, ou eu ia ter que ignorar, ou eu ia ter que responder, dependendo ali de como tivesse a minha cabeça. Mas justamente no jiu-jitsu, a gente aprende a
ter inteligência emocional e fora também no trabalho também tem que ter inteligência emocional, mas a gente vai buscar esse lugar de, tipo, se desconstruir, questionar, tanto que ele, vendo a minha namorada, ela tem a rotina de pintar a unha, né? Ela para, tipo, tem aquele momento quase terapia dela de pintar a unha. E aí é um ritual. E aí quando ele vê ela pintando a unha, quando ele via há um tempo, ele começou a ficar curioso. Ele, pô, eu quero pintar a unha também. Aí começou. Aí falei, quer pintar a unha? Então vamos pintar a unha. Pintar. E tem até um vídeo que eu botei esses dias no Instagram. A gente pintando a unha, cada unha é de uma cor. E aí a gente já foi assim na farmácia. Quer mostrar a unha? Mostra aqui a unha. Ah, o Akin tá mostrando a unha dele agora, gente. As unhas. Então, assim, a gente já foi na farmácia, que já comprou um esmalte de cada cor. E, tipo, ele ficou um tempão sem pintar a unha, né, aqui? Ficou quanto tempo sem pintar a unha? 10 dias. 10 dias, né? Ficou uns bons dois sem pintar a unha. Aí eu falei, cara, também isso aí é curiosidade, vontade, sabe? E mesmo assim, mesmo se não fosse no futuro. Sobre exposição, que você disse, né? Colocou o vídeo lá dele no Instagram, né? Porque é uma questão que as famílias precisariam até discutir mais, né? Você até falou sobre isso, né? De superexposição das crianças, dos filhos. Então, eu tenho um episódio falando do Charity. E aí, até por ser publicitário, eu encontrei até um vídeo mais recente, que é da Alemanha, um canal de TV da Alemanha. Eles postaram um comercial, bem assustador, na verdade, e que é tipo uma menininha, esse deepfake, né? Dela falando. Tipo, os pais vão no cinema, e quando chega no cinema, tá lá na tela a filha deles. E aí eles falam assim, aí a filha falando, ah, pai, mãe, eu sei que vocês me expunham na internet por amor, que era para vocês dar uma lembrança e tudo mais, mas na verdade isso serviu para algumas pessoas que não são boas fazerem coisas ruins. E aí começa a piscar na tela um monte assim, documento falso. Aí o áudio dela pegaram a voz e sincronizaram. Então você ouvia, era a voz da menina mesmo, assim, e os pais, né, naquela situação ali, era a voz da menina mesmo. Então, e aí conclui falando, tem gente que pode fazer coisas que não são legais, do tipo até botar tipo como se fosse ela sem roupa, sabe? Então, como é que essa exposição é muito ruim? Quando eu fui gravar esse episódio, até antes de ver esse comercial, eu já dei uma revisitada no meu Instagram. Falei, cara, acho que tem coisa demais aqui. E comecei a tirar algumas coisas, mas não tirei tudo. E aí eu fiquei nesse dilema, sabe? Será assim, a gente expõe, não expõe? Como é que é isso? Mas, e aí, tipo, vem querer uma resposta automática do tipo, tá, mas se fizer com ele, pode fazer comigo também. E por que não vão fazer um deepfake comigo? Podem fazer identidade falsa com a minha cara, com a minha voz. Então, não acho que é um mal só para a criança, mas eles, como vão viver o futuro, que talvez muitas das coisas a gente não vai ver, pode ser que para eles sejam pior, mas fica esse. Eu fiquei dentro desse dilema. Tiro tudo, não tiro tudo, só bota a minha cara, tiro a cara dele. Então, é um assunto bastante delicado, conversado, e até país que está tipo, proibindo. A França e tudo mais está vindo nessa parte da legislação para você não expor crianças, não, enfim, é uma conversa dura. É algo muito complexo realmente, né, e já aconteceu inclusive de crianças que em determinada idade, chegaram ali na adolescência, viram a exposição e chegaram a processar pais por conta dessa exposição, é uma coisa que a gente precisa pensar mesmo. Aliás, a paternidade, a maternidade, enfim, são, posições, sei lá, né, que se alternam na medida em que a sociedade se modificam, né, e essa construção é isso. Como você disse, a gente não pode romantizar, né, não dá para romantizar, a realidade é mais forte do que essa romantização e tudo muda, né. Queria saber o que você queria ganhar de presente do Dia dos Pais. Ganhar de presente dos pais, olha, uma ótima pergunta. Ó, é porque aí eu vou jogar dentro do meu time. É, não sei nem se o pessoal do trabalho vai ouvir isso, mas lá sempre que é aniversário de alguém, a gente faz uma vaquinha e compra as coisas para os outros, né? Aí eu fiquei torcendo, falei, cara, tomara que alguém me pergunte ou, tipo, tenha uma sacada. Porque como eu gravo podcast também, o que me falta hoje é um microfone, assim, de qualidade. Eu gravo com o telefone assim, ó. Lá, 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 lá. E às vezes fica meio estourado.
Eu queria um relógio, comprei meu relógio Smart, tava sem relógio Smart. É isso, mas assim, de Dia dos Pais, Vamos para. Olha, eu espero que ouçam e que você ganhe esse microfone, mas vamos para a subjetividade. O que seria um presente, assim, dentro da subjetividade do paternar, para falar uma palavra assim, né? Mas, sei lá, com essa coisa do afeto. volta pro material. A gente dedica muito ao amor e aí fica no material. Então, dentro desse assunto, eu acho que um grande presente. Caramba, isso é bem difícil, assim. O que eu tento dar pro Akin é porque é isso, né? A gente hoje em dia busca eu busco não é dar para ele o que eu não tive, é ensinar para ele o que eu não soube, o que eu não sei também. Então, já tentei botar ele na natação, mas aí ele não curtiu muito, porque as primeiras aulas a gente fez junto, depois ele fez sozinho. E aí ele não curtiu, ele queria fazer comigo. Tentei levar ele para o jiu-jitsu, até a minha história no jiu-jitsu é essa. Eu tentando levar ele, levei ele 4, 5 vezes, ele não quis ficar. Aí todo mundo, cara, faz você que ele vai entrar logo em seguida, por exemplo. Aí eu fiz fazendo já quase 2 anos e ele não entrou ainda. Já mudei de faixa no jiu-jitsu, ele não entrou. Mas tudo isso para justamente ele não passar, tipo, diminuir as chances dele passar dificuldade no futuro. Então, assim, o que eu acho que o presente seria ele ter essa autoconfiança, essa tranquilidade de não passar nenhum perrengue ou passar o mínimo possível de forma controlada, né? Porque a gente sabe que dá para viver uma vida com menos estresse, né? Se você tiver ali tudo meio que controlado, dá para você viver uma vida um pouco menos difícil, né? Então acho que seria esse meu grande presente, poder dar para ele condições dele conseguir ter uma vida equilibrada. Mas eu espero que você consiga isso. É uma tarefa e eu espero que a sua rede de apoio também esteja sempre próxima. Desejo-se muitas alegrias para o Akin do seu lado, viu, Akin? E que você dê muitos beijos no seu pai no Dia dos Pais. Muita brincadeira, muito amor, muitos abraços, tá bom? Lucas Maciel, muito obrigada por estar com a gente. Feliz Dia dos Pais e até uma próxima. Sucesso com o papel de pai, o podcast. Eu também falo que Valeu, obrigado, tchau, até mais, gente, até a próxima. E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje. Eu aproveito para dizer que agora o Papo Saúde é quinzenal. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, aproveita para dar 5 estrelinhas para a gente. Classifica o Papo Saúde. Você pode também dizer o que você achou desse episódio. Deixa aí a sua resposta, a sua pergunta ou a sua sugestão de tema para esses nossos papos aqui. Se inscreve no nosso canal do YouTube. E eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!